Bom, então vamos dar continuidade à sessão de apresentações do TCC, agora com o da Elisa Alberti, intitulado Quem Paga a Conta, uma unidade didática sobre a desigualdade energética, sob uma perspectiva freiriana, PLACTS, desenvolvido em uma escola pública de Porto Alegre. A Elisa vai ter cerca de 35 minutos, né, Elisa? Bem ensaiado para caber 35. Fazendo parte da bancadeirista da professora Fernanda, muito obrigado por ter aceito a participação no trabalho. E depois dessa etapa de apresentação, vem então a edição. Tá? Então, Elisa, por favor. Bom dia, gente. Eu sou a Elisa e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Aqui é só um parâmetro geral, né, da trajetória da apresentação. Primeiro eu vou fazer uma introdução, falar sobre o meu referencial teórico, falar sobre aspectos mais práticos do estágio e, por fim, fazer as considerações finais. Apenas para me apresentar um pouquinho, né, minha trajetória na URGS começou no primeiro semestre de 2021. Então, eu tive 2 semestres no ensino remoto. E até a metade do curso, eu confesso para vocês que eu não me sentia pertencente à física, eu sentia que eu não era muito boa nas cadeiras de matemática e nas de física pura. Então, isso acabou me desmotivando ao longo do curso. Então, chegou um semestre que eu falei assim, bom, vou dar mais uma chance para física e se eu não gostar, eu vou trancar o curso. Nesse semestre, eu pude viver mais assim com os professores do ensino, fazer as cadeiras, né, da própria licenciatura e também comecei a minha bolsa de iniciação científica, que me permitiu que eu conseguisse estudar mais coisas que eu gostasse, entre elas o meu referencial de hoje, que é o Paulo Freire. No início do curso não conseguia ler nem 2 páginas de Paulo Freire, porque era uma leitura muito difícil, e hoje em dia eu uso ele como meu referencial. Mas também eu acho que seria hipocrisia minha se eu não falasse de algo que me assombra ao longo da graduação inteira, que é a questão da desvalorização de professores e do desmonte da educação. Então, conforme a gente vai chegando no final do curso, a gente vai convivendo assim com os professores de escola pública através de cadeiras de extensão e os estágios, e a gente acaba se deparando com uma realidade que não é muito agradável, né, em relação a essa questão de sobrecarga e tudo mais. Então, quando eu chego no início desse ano para fazer o estágio 3, eu estava completamente desmotivada, eu ficava em dúvida se era isso mesmo que eu queria para a minha vida e tudo mais. E, bom, por mais que tenha essa narrativa meio pessimista agora, na verdade, a minha apresentação vai além do meu trabalho de conclusão. Ela vai ser uma manifestação do porquê que eu me tornei professora e de como eu comecei a acreditar na educação de novo. Então, justamente falando do estágio 3, o estágio é uma cadeira em que é dividida em algumas partes. Primeiro a gente faz leituras e discussões, a gente elabora o cronograma e também as aulas, e parte dessas aulas a gente apresenta para os colegas e para os professores, que são os microepisódios, e com isso a gente tem um feedback, né, do que a gente pode melhorar e tudo mais. Na parte prática do estágio, tem as observações e a regência, que eu realizei na Escola Estadual de Ensino Médio Alberto Torres, que fica na Vila Nova, é o bairro onde eu moro, e fica um pouquinho longe do Vale, como vocês podem ver, é cerca de meia hora, 40 minutos. O meu referencial teórico, como eu antecipei antes, é o Paulo Freire. Ele visa a pedagogia humanizadora, então é uma pedagogia que se opõe a uma prática bancária que a gente considera os alunos como uma tábula rasa e a gente deposita conhecimento neles. O que ele vai falar é que a gente precisa sempre visar um olhar crítico, né? Fazer com que os alunos tenham um contato com a realidade, né? O contexto em que vivem, para que se possa ter uma leitura crítica em relação ao mundo. E com isso, quando a gente chega numa comunidade, no meu caso, quando a gente chega numa escola, a gente tem algumas situações limites que fazem com que esses indivíduos vivam uma certa opressão, ou seja, que impedem eles de se libertarem. Então, com essa situação limite, a gente consegue encontrar um tema gerador para que a gente consiga, né, abordar certos assuntos nessa comunidade. Ou também, o que aconteceu no meu caso, foi algo considerado o tema do silêncio, que às vezes, né, a situação de opressão é tão grande, ela é tão normalizada, que os próprios indivíduos não se dão conta em relação aos problemas que eles vivem nessa comunidade.
Então, a situação que eu percebi é, como é uma escola perto da minha casa, e também eu realizei o estágio 2 nessa escola, então eu tinha uma certa noção do que, né, das possibilidades de situação que poderiam acontecer. Então, a situação limite que eu identifiquei foi a falta de luz frequente e a infraestrutura precária dos postes de luz que ficam na frente da escola, né? Depois vocês vão ver que até pode acabar gerando risco à vida dos alunos. Então, o tema gerador que eu decidi trabalhar foi energia elétrica. O Paulo Freire também fala muito sobre a questão de notícias, né? Sobre a gente conseguir ter um olhar crítico em relação às notícias que a gente vê. Então, muitas das minhas aulas foram baseadas em notícias, né, da atualidade. E o Paulo Freire também aborda um conceito chamado esperança. Então, a gente só consegue promover uma transformação no mundo, uma transformação da realidade, se a gente tem esperança, né, em que a gente consegue mudar o mundo. Então, no final da minha unidade didática, é justamente essa visão de que a gente consegue ter possibilidades, outras possibilidades, ou seja, os inéditos viáveis, para conseguir transformar essas situações de opressão em relação à energia elétrica. Como o meu tema é energia elétrica, eu também decidi adotar um referencial que abordasse ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu adotei pensamento latino-americano de CTS, mais conhecido como o PLAS-CTS, e principalmente adotei, né, o referencial do Auler e um pouco do Delisoikov. Então, com isso, né, a partir do PLAS-CTS, a gente consegue discutir visões mais críticas em relação à ciência, tecnologia e sociedade e a relação entre esses componentes. E, então, ao longo da minha unidade didática, eu tento focar em 2 aspectos. Então, um deles é a problematização da perspectiva linear desenvolvimentista. Então, aquela ideia de que o desenvolvimento científico gera desenvolvimento tecnológico, que gera desenvolvimento econômico e, por fim, vai gerar o bem-estar social. Será que é realmente assim que funciona? Será que quanto a gente mais investe em tecnologia, a gente consegue bem-estar social? E também eu tento trabalhar nas minhas aulas uma visão contra-hegemônica. Ou seja, será que a gente realmente pode considerar os países do norte como um modelo de desenvolvimento? Então, isso são coisas que a gente trabalhou na unidade didática. Aqui é a fachada da escola. E aqui, como eu falei para vocês, tem muitos postes com uma infraestrutura precária. Aqui, por exemplo, é a parada de ônibus em que os alunos pegam ônibus e aqui tem um fio, o que pode gerar, né, problemas, né, para a comunidade, enfim, é perigoso. E isso foi identificado como uma das situações limites, né, como trazer de exemplo aqui para vocês. Então, aqui fica um pouquinho da infraestrutura da sala de aula. Eu não tinha projetor na sala, então eu precisava levar um projetor portátil por conta própria para conseguir dar aula. E eu também notei que na sala dos professores tinha muitas cartazes e panfletos que tinham algumas mobilizações políticas. Então, aqui, por exemplo, é sobre o fim da escala 6x1. Isso conseguiu me dar um pouquinho mais de confiança para que eu conseguisse trabalhar essas discussões mais políticas e sociais dentro da sala de aula, porque foi uma escola que, desde o primeiro momento, foi super receptiva, assim, comigo. Então, me senti com uma certa liberdade para que eu conseguisse trabalhar isso em sala de aula. Em relação ao ensino, eu acompanhei principalmente o professor de física nessas 6 turmas, e eu notei que nessa escola os professores eles têm muita autonomia docente. Então, se um professor decidir trabalhar um conteúdo ao invés do outro, né, fazer certas mudanças em relação ao planejamento, ele poderia. Mas também é uma escola focada, né, no ensino tradicional, em aulas expositivas, utilização de quadro, resolução de exercícios. E eu realizei minha regência na turma 303, e que eu tive períodos separados. Então, eu tive um período na segunda-feira e um período na terça-feira, e era no terceiro período. E é válido ressaltar que todos os períodos da escola, né, os primeiros, na verdade, teriam 50 minutos. Mas como o terceiro período era antes do intervalo, tem uma certa cultura na escola de liberar os alunos 10 minutos antes. Então, meu período era reduzido de 50 minutos para 40 minutos. No total, eu ministrei 21 períodos, mas foram, né, relatados 16, porque boa parte dos períodos que foram... Boa parte não, mas cerca de 5 períodos, né, que eu ministrei,
as aulas, na verdade, eu estava só fazendo acompanhamento dos estudantes, porque eu precisava liberar eles para outras atividades, ou tinha poucos alunos na sala de aula, então eu optei, né, por não dar aula naquele dia, não ser uma aula relatada, no caso. E a turma 313, que foi a que eu fiz a regência. Ela é majoritariamente feminina, então a partir de agora eu vou me referir às alunas. Elas eram extremamente unidas, a turma em si ela era muito tranquila durante o período de observação. Sempre que eu chegava na sala, assim, elas estavam cansadas ou desmotivadas. Mais tarde eu entendi que isso poderia ser um caráter da turma, porque a maioria das alunas de lá trabalhavam. E quando eu fiz o questionário de interesse, eu notei que muitas delas não sabiam exatamente sobre o que se tratava física. E então, ao invés de surgir, por exemplo, comentários do tipo, gostaria que física fosse mais desse jeito, com mais experimentos, na verdade, elas falaram que só queriam entender o que era física. Então, eu cheguei realmente numa turma em que eu poderia ter uma certa abertura para trabalhar, né, essa questão mais política e tudo mais, até para voltar um pouquinho mais para o cotidiano delas. Aqui é o meu cronograma das 7 primeiras aulas, que eu falei para vocês, era um período, pelo menos nesse momento. Primeiro eu fiz um diálogo, né, com as situações limites, fiz um certo levantamento do que elas estavam se referindo em relação, o que elas pensavam em relação às situações limites, geração de energia e tudo mais. Um aluno falou sobre a questão da gambiarra dos postes de luz, então foi um termo que eu adotei ao longo da unidade, principalmente para trabalhar corrente elétrica, depois trabalhei potência comparando duas usinas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Falei sobre questões sociais e políticas relacionadas a guerras, né, em relação à tecnologia. Eu tentei fugir um pouquinho das aulas dialogadas também, trabalhando com dinâmicas, que eu vou explicar melhor depois. Então, aqui foram as últimas aulas, só a aula 12 e 13 eu tive períodos a mais para poder trabalhar com elas. E aqui, essas aulas finais, elas focam principalmente na ideia de desigualdade energética. Então, trabalhei um pouco sobre a questão de responsabilização individual, em cada um faz a sua parte para economizar energia. Problematizei termos como energia limpa, sustentabilidade, né, vinculadas às empresas. E, por fim, eu tentei trabalhar também a ideia de esperança, promovendo a discussão sobre comunidades de energia autossustentáveis, ou seja, né, uma luz no fim do túnel e mostrando que a gente tem como ter alternativas em relação às situações de energia que acabam, né, muitas vezes oprimindo as pessoas. Então, aqui foi a minha aula 1. Ela foi bem introdutória, porque justamente eu tinha um período, então eu consegui fazer a minha apresentação, mostrar respostas dos questionários, introduzir conteúdo, e eu ia fazer uma dinâmica que depois eu ia repetir no final da unidade, para ter uma comparação do que elas iam falar no começo e do que elas iam falar no final. Então, seria um mapa mental em que elas teriam que falar, né, palavras, termos, se referindo ao que a gente pensa quando a gente fala em energia elétrica. Quando eu cheguei na sala, na minha primeira aula, eu notei que a turma simplesmente mudou completamente o comportamento e eu não estava, né, acostumada. Então, era uma turma que, durante a minha observação, era muito tranquila e quando eu comecei a dar aula, na minha primeira aula, elas estavam muito agitadas. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, então eu falei, não, vamos com calma, eu vou tentar me adaptar, né, ver certinho o que está acontecendo, porque acho que elas estavam empolgadas, assim, de ter uma nova professora. E então eu decidi fazer chamadas com curiosidades para tentar até fortalecer mais o vínculo com elas, assim. A gente teve uma conversa, elas fizeram bastante perguntas sobre a minha apresentação e elas perguntaram quantos anos eu tinha. Eu falei que tinha feito aniversário um dia antes, elas cantaram parabéns para mim, então foi muito legal, assim, me senti muito acolhida. E não deu tempo de fazer a dinâmica que ficou para a aula 2. Então, eu começo a aula 2 com essa dinâmica. Eu fiz a pergunta suleadora, que era em relação, né, que ia sulear a unidade didática, porque falta luz nas nossas casas, justamente para a gente partir de um aspecto mais local, falando sobre a infraestrutura dos postes de luz, e partir justamente para uma discussão mais ampla em relação à geração de energia. Então, como é que a gente sabe, né, que tipo de geração a gente pode investir? E aí, justamente para fazer o contraponto em relação aos países do norte e países do sul,
eu comparei a matriz energética da França e do Brasil. Como a matriz energética da França é majoritariamente de energia nuclear, eu fiz também um comparativo falando sobre os riscos da radioatividade e tudo mais, falando sobre a série Emergência Radioativa da Netflix, que é sobre o desastre de Goiânia, de 87, que aconteceu justamente por causa de um reator, por causa de um equipamento de radioterapia. E, enfim, a realidade é que elas trouxeram conceitos bem superficiais, assim, em relação à questão, né, da energia elétrica, luz, lâmpada, ventilador. Foi quando surgiu também o termo gambiarra, né, que partiu de um aluno, então eu adotei esse termo. E aí, a partir dessa questão mais local, eu abordei a questão de geração de energia, né, que também surgiu por parte deles, né, no diálogo que a gente teve, e elas falaram, né, que a geração de energia do Brasil é ruim, mas está de lado dos países ricos, então surgiu principalmente o exemplo dos Estados Unidos e da França, né, considerando que lá seria melhor. E eu tive um feedback falando que aula maravilhosa, Sura. A aula 13 e 4 eu utilizei justamente da ideia da gambiarra dos postes de luz para abordar corrente elétrica e resistência. E eu utilizei uma dinâmica baseada, né, no método predizer, observar e explicar, mas eu não utilizei o método em si, porque eu gostaria de fazer com que elas argumentassem mais em relação à turma inteira. E eu usei, né, simulação computacional e tudo mais. Então, a ideia, né, do POE da dinâmica baseada no POE era justamente que elas iam predizer o que ia acontecer numa situação, elas iam ver uma simulação computacional relacionada à corrente elétrica e depois elas teriam que explicar, né, para mim e para a turma inteira o que estava acontecendo na simulação e se era coerente com o que elas estavam pensando. E eu ia também debater sobre a questão da privatização da CE. Então, elas gostaram muito da simulação, eu nem esperava que elas fossem gostar tanto, elas pediram para ficar passando a simulação algumas vezes. E teve uma aluna que falou que nunca ficou tão feliz com alguém ensinando física. Então, isso aqueceu bastante meu coração, assim. Infelizmente, na aula 13, elas tinham que fazer uma venda de lanches, então elas foram saindo aos poucos, assim, da aula, eu consegui cumprir metade da aula. E na aula 4 eu tinha poucas alunas, mas foi o que deu para fazer, né? Eu continuei as explicações. Então, teve uma aluna que, por exemplo, falou no final da aula 4 que ela tinha visto que a conta de luz ia aumentar devido à geração de energia. E isso, para mim, foi um feedback muito importante, porque mostrou que ela já estava integrando as discussões que a gente estava fazendo na sala de aula com o cotidiano, né? Com as notícias que elas estavam vendo. Então, aqui a aula 5 e 6, elas eram mais voltadas para discussão de potência e tensão, baseado nas discussões entre duas hidrelétricas. Então, era a comparação de duas hidrelétricas. Uma é de Itá, que é responsável por abastecer cerca de 30% do estado do Rio Grande do Sul, e a outra é a pequena central hidrelétrica de Saltinho, que ela abastece cerca de 27 mil residências. Então, seria uma cidadezinha pequenininha. Então, também usei a mesma dinâmica da aula anterior, discuti na aula 6 Lei de Ohm, circuitos, e eu ia também fazer uma dinâmica chamada caminho da energia, que seria como se fosse um problema aberto, em que eu queria que elas explicassem para mim, através de um desenho, imobilizando conceitos da física, qual que era a forma que a energia chegava nas nossas casas. Então, partindo de uma usina até as nossas residências. E aí, falando onde a tensão aumentava, onde a tensão diminuía, enfim, mobilizando os conceitos, porque eu queria ter uma ideia, né, se elas tinham compreendido as discussões das aulas. A realidade é que menos alunos interagiram comigo nessa aula, e eu acho que eu errei um pouco na elaboração da pergunta do POE, e eu notei isso um pouco antes de começar a aula, então eu já dei a aula meio de uma forma meio desorganizada, assim, porque eu não estava muito confiante, assim, no que eu estava fazendo. E também eu dei a aula na sala de vídeo porque eu precisava de internet. Na aula, né, original, na sala original deles, eles não tinham internet, elas não tinham internet. E então, a gente foi para a sala de vídeo e como eu estava dando aula ali, eu não notei algumas coisas mais práticas que depois o meu orientador me apontou sobre a questão do reflexo do quadro, que como era uma sala que eu não estava acostumada, estava atrapalhando a visão das alunas em relação, né, ao que eu estava escrevendo no quadro.
também era uma sala muito ampla, então elas sentaram longe de mim e ainda tinha barulho externo da rua, porque ficava entre 2 quadras, e isso atrapalhou também né, que elas conseguissem escutar com clareza a aula. E nesse momento eu estava me sentindo muito frustrada, porque eu senti que eu não estava conseguindo cumprir o que eu estava, enfim, não estava conseguindo cumprir o conteúdo, eu tinha pouco tempo e tudo mais, e aí eu comecei a fazer algo que o Paulo Freire fala sobre reflexão, sobre a prática, e aí eu botei um pouco o pé no freio e eu pensei, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo tão frustrada em relação a isso? E eu notei que talvez eu estivesse caindo numa tendência bancária de tentar cumprir as coisas que eu planejei, aquelas coisas de uma forma rígida e tudo mais. Então eu falei, não, acho que o que importa é realmente se as discussões estão sendo proveitosas, se elas estão conseguindo entender as nossas discussões e tudo mais. Então eu decidi levar as coisas de uma forma um pouco mais leve. Se eu tivesse que modificar as aulas, eu ia modificar. Então foi isso. A aula 7, eu trabalhei a relação entre física e política, né, justamente para abordar como o contexto social e político influencia, né, em decisões tecnológicas. Abordei também o episódio histórico da Guerra das Correntes, nesse sentido, né, do Tesla contra o Edison, e justamente para falar sobre conflitos, né, de tecnologia, e isso também tem a ver com o que a gente vê hoje em dia relacionado à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, né, por conta da questão do petróleo. Então, logo de cara, uma aluna já citou a série que a gente tinha falado na aula 2, mobilizando como o contexto político tem a ver também com a questão de ciência e tudo mais, então ela fez uma colocação muito boa em relação a isso. E eu estava tendo pouco engajamento assim no episódio histórico, então eu fiz algo que foi sugestão do meu orientador também, de tentar contar a história como se elas estivessem vivendo aquilo também. E, no fim, elas foram engajando ao longo do período e, no fim, elas estavam apostando quem é que ia ganhar a guerra, se ia ser o Tesla ou o Edison, então deu muito certo. E quando a gente começou a falar sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, eu vi que elas estavam engajando bastante. Então, elas gostavam bastante dessa discussão mais geopolítica. E quando eu falei que, por exemplo, eu problematizei a ideia da aula 2 também, né? Que elas falaram que a energia dos Estados Unidos era melhor. Então, eu falei que energia que é melhor, que precisa, né, levar a destruição para um outro país por conta do petróleo, que também é algo que a gente vai debater nas próximas aulas. E aí, um aluno falou que seria parecido com o que eles fizeram na Venezuela. Então, também foi algo que foi falado, né, do contexto do cotidiano, assim. E eu pedi para elas levarem uma conta de luz para que a gente pudesse fazer a dinâmica das próximas aulas. E eu notei que estava tendo um burburinho, e uma aluna falou, eu tenho gato, né, que vergonha. E aí eu também decidi abordar essa discussão nas próximas aulas para falar que não é vergonha ter gato elétrico, porque tem uma questão estrutural por trás disso tudo, então não é uma questão individual, e sim estrutural, né? Então, a aula 8 e 9, ela foi mais voltada para a questão de consumo residencial. A gente fez uma dinâmica para calcular o consumo. Vinculei também com a discussão de potência, né, das usinas que a gente também tinha falado na aula 3. Fiz uma discussão sobre as taxas, né, que tem na conta de luz, por exemplo, as bandeiras tarifárias e a iluminação pública. E, por fim, eu ia debater essa ideia do gato elétrico. 2 alunos levaram a conta de luz, eu imaginei que isso poderia acontecer, então levei outras contas de luz para que todo mundo conseguisse, né, fazer a atividade. E foi uma aula que eu simplesmente não parei, porque elas ficavam me chamando o tempo inteiro para tirar alguma dúvida, para mostrar se estava certo e tudo mais. E eu notei que a principal dificuldade delas era em relação à notação científica, então foi mais uma questão da matemática. E quando a gente foi debater, assim, em relação a o que elas achavam das taxas, né, das bandeiras tarifárias, que eu expliquei para elas como é que funcionava, elas falaram que não achavam justo, porque do lado da rua da escola tem uma rua que tem cerca de 500 metros que não tem poste de luz funcionando, que torna algo extremamente perigoso, né, para ter acidentes e tudo mais. Então, elas falaram que não achavam justo elas terem que pagar a contribuição, né, de iluminação pública, sendo que na rua delas não tinha luz.
E aqui foi uma das aulas que não foi dada, porque tinha poucas alunas. E o que aconteceu, né? Eu decidi fazer uma roda de conversa sobre a graduação. E eu achei importante trazer esse relato na apresentação, porque mostra muito da questão do contexto em que elas viviam. Então, foi algo que foi se fortalecendo, né? Eu fui conhecendo a realidade delas conforme eu fui vivendo a regência também. E, então, uma aluna falou para mim, por exemplo, que ela queria muito estudar, fazer um curso de ensino superior, mas que não era uma possibilidade para ela, pelo menos nesse momento, porque ela era responsável pela renda principal da família dela. Então, ela precisava achar algum jeito de prover, né, essa renda, e ela também falou que, na verdade, isso seria, né, boa parte das alunas dali tinham essa realidade, e que ela queria agradecer também as minhas aulas, e ela ficava feliz nas minhas aulas, porque eu tinha uma postura diferente dos outros professores. Os outros professores, às vezes, viam elas dormindo, porque às vezes elas tinham que trabalhar a madrugada inteira, fazendo bicos, trabalhando no iFood, por exemplo, e elas só tinham cerca de 20, 30 minutos para dormir durante as aulas, e às vezes os professores descontavam ponto, davam falta por causa disso, e ela me agradeceu por eu não ser assim, por eu conseguir conversar com elas e tudo mais. Então, esse relato foi algo que me impactou muito, assim, eu diria pela minha experiência como na docência também. Então, eu vi que nesse momento, na verdade, eu estava fazendo algo certo ali. Eu estava conseguindo promover muito mais do que... né, eu estava cumprindo meu papel de professora muito além de chegar ali e ensinar. Na verdade, elas estavam criando uma relação comigo muito boa, em que elas puderam confiar em mim justamente para fazer um relato assim, e que naquele momento meu papel era escutar, era tentar promover um acolhimento, e isso foi muito impactante, porque realmente eu não esperava que eu conseguisse desenvolver uma relação com elas tão boa nesse sentido, e por mais que eu me sentisse muito impotente, assim, eu sabia que pelo menos talvez eu estivesse fazendo algo certo no sentido de promover justamente esse espaço. Às vezes era só a questão de uma conversa, uma discussão mais leve na sala de aula para fazer com que elas se distraíssem disso tudo. Na aula 10 e 11, eu falei sobre a questão de desigualdade energética, e então eu trouxe o contexto histórico, né, de crises energéticas como o apagão de 2001 e a crise de 2021, e eu problematizei muito a questão sobre como, às vezes, a gente tem presidiários que falam em relação à questão de que a gente precisa economizar energia, cada um faz a sua parte. E, na verdade, não é bem assim, porque os setores que mais utilizam, né, mais consomem energia no Brasil é o setor de transportes e de indústrias. Então, por que nós, né, que consumimos cerca de 10% do consumo, né, do Brasil, de energia do Brasil, por que a gente tem que ter essa responsabilidade individual de que a gente tem que economizar, sendo que existem muitos outros setores, né, que acabam utilizando ainda mais, né, da energia. Também problematizei, né, a ideia da energia não renovável, falei sobre os impactos ambientais e sociais. Eu tive muito engajamento nessas aulas, e foi aí que eu notei que elas gostavam muito dessas discussões mais geopolíticas também, e essas discussões que eram mais realmente relacionadas à realidade. Voltou justamente a ideia da guerra do Irã para falar sobre a questão do petróleo, então também foi problematizada aquela ideia de que os Estados Unidos seria superior em relação à questão de energia. E então, né, surgiram comentários do tipo, porque é mais fácil mandar a população se virar do que se complicar com os empresários, justamente nesse viés de que as indústrias consomem mais energia. E então, teve uma aluna que falou, a gente que se complica, né, Sora? Nós que pagamos um preço. Então, é a gente que paga o preço, tanto na conta de luz ou até mesmo com as nossas vidas, quando a gente vê, né, tantos desastres sendo aumentados, principalmente pelas questões das mudanças climáticas, e a gente ainda vê potências mundiais
indo atrás de petróleo e guerra e destruição. Então, elas, né, fizeram